Agora sim, estávamos aqui com falhas na conexão. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos, neste momento, iniciar um estudo sobre educação financeira. Estou endividado. E agora? O que fazer? Então, vamos falar um pouco sobre os princípios da Palavra de Deus para a nossa vida financeira. Ok? Tamo junto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele levante o teu rosto e te dê a paz. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. O ano está acabando, mas ainda muitas coisas boas podem acontecer na minha vida e na sua vida. Quem crê, dá um glória a Deus. Aleluia. Estamos juntos. Para você que está aí no Instagram, para você que está aí no Facebook, eu desejo um fim de ano maravilhoso a todos e desejo um 2021 surpreendente. Sim, é possível Deus nos surpreender, é possível você se surpreender, é possível coisas novas para 2021. Seja bem-vinda, estamos juntos, então sejam bem-vindos. Eu quero, antes de mais nada, antes de falar de dívida, né, quem tá aí sem saber o que fazer, antes de compartilhar um pouco algumas experiências nessa área, eu quero fazer uma oração, amém? Primeiramente, nós vamos agradecer. Por que agradecer, doutora Raquel? Porque nesse exato momento, muitas pessoas não fizeram 3 refeições diárias. Muitas pessoas estão desempregadas, estão vivendo na miséria, estão literalmente passando fome. Então nós vamos agora fazer uma oração, primeiramente de gratidão, porque você tem tido uma sustentação de Deus na sua vida. E segundo, por essas pessoas que não têm tido nem o mínimo que precisa para a subsistência. Amém? Então oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo pão diário, porque o Senhor tem nos dado alimento, nos tem dado moradia, nos tem dado livramento de morte, nos tem dado livramento de enfermidades. Por isso nós te agradecemos por mais esse dia que tivemos o que comer, o que beber, que tivemos como nos proteger de todo mal na nossa casa, junto à nossa família. E nós queremos clamar a Ti, Senhor, por aqueles que não tiveram nenhuma condição básica de existência, que estão vivendo a minga, que estão desabrigados, que estão sem ter o que comer. Nós clamamos por essas vidas, Senhor, para que o Senhor as alcance, para que o Senhor nos use como instrumento para abençoar essas vidas, em o nome de Jesus. Amém? Se você quiser ajudar alguma família que está necessitada, depois você me chama no direct, tá? Me chama porque a gente está fazendo na Igreja Pentecostal Águas que Saram, doações, né? Para famílias carentes. Nós estamos também ajudando uma missionária que está lá em Uganda. Uganda também foi atingida pelo coronavírus e lá nós temos várias pessoas necessitadas também, tá? Então sejam bem-vindos. Quem tá aí pelo Face pode dar um oi também, tá? Eu não consigo ver quem está pelo Face, então se você quiser escrever um comentário só para me saber quem entrou. E tamo junto, tá? Notícia boa que eu tenho para você hoje é que é possível sair das dívidas. É possível você iniciar 2021 de forma diferente. É possível você ter um planejamento financeiro na sua vida. E eu vou dizer que para tudo isso existe um segredo. Então fique até o final da live para você conhecer o segredo de uma vida próspera, abençoada. E esse segredo, vou dar uma dica, começa com a letra S, tá? Vou dar uma dica, é algo que você nem imagina que seja, mas vamos que vamos. Então, olha só, a primeira coisa que precisamos entender sobre educação financeira é que as finanças têm a ver muito com o nosso comportamento, né? Então, existe uma economia comportamental.
existe um comportamento por trás das nossas finanças. Então, reflete um pouco como a gente pensa e como a gente vê o mundo. E nós temos hoje na economia comportamental um fenômeno chamado hiperconsumismo. O que seria o hiperconsumismo? Nós temos o tempo inteiro propagandas, principalmente agora, né, época de Natal. As cidades não estão nem noticiando os casos de Covid, que é para ver se as pessoas vão na rua sem medo para comprar e gastar, né, assim? Então é época de Natal e as pessoas querem presentear, e muitas vezes as pessoas adquirem coisas, né, e acabam, como se diz, se endividando, né? Comprando coisas além do que elas podem, financiando, etc. Então, o hiperconsumismo é um fenômeno da nossa sociedade. É um fenômeno que faz com que as pessoas consumam para além do que elas necessitam. E essa é uma das coisas que leva as pessoas a se endividarem. Se isso aconteceu com você, eu te digo, existe um outro tipo de comportamento econômico, você pode ter um outro tipo de comportamento, né? Outra coisa que acontece muito em relação às finanças são o que nós chamamos de recompensas emocionais. Por exemplo, se você faz uma prova, sei lá, um concurso ou algo que é muito difícil, né? Um Enem, e aí você consegue alcançar o seu objetivo. O que acontece depois? Você sai para comemorar, né? Assim? Então, nós temos recompensas emocionais. Se acontece algo ruim na sua vida, recebi um fora, né? Fulano me abandonou, ou tem uma situação grave de luto, o que você faz? A pessoa vai e procura uma recompensa emocional. Ela procura, por exemplo, afogar as mágoas, né? De alguma forma, né? Na bebida, não sei. A pessoa vai procurando coisas que sustente a vida dela emocionalmente. Então, o que eu tenho para te dizer é que todas as vezes que nós buscamos uma recompensa emocional, ela tem um custo. Sim, você vai comemorar aniversário, tem um custo. Natal tem um custo, né? Assim, você quer conquistar alguém, você dá um presente, né? Assim, também não envolve tudo isso. Então, essas recompensas emocionais que nós precisamos naturalmente, por que nós precisamos naturalmente? Porque nós somos seres humanos e somos seres humanos falhos, né? Somos seres humanos cheios de defeitos. Nós não somos completos em nós mesmos. Uma das características que o ser humano tem é a necessidade de ser amado, de ser aceito, de ser reconhecido. Então, tudo isso gera em nós a necessidade de recompensas emocionais. E é aí onde a situação financeira pode entrar. Porque muitas vezes nós acabamos gastando mais do que a gente deveria, porque estamos atrás de recompensas emocionais. Então, nós precisamos estudar a economia comportamental. Nós precisamos entender por que nós nos comportamos de determinada maneira em relação aos bens materiais e às coisas financeiras. Por que nós consumimos algo que às vezes nós não precisamos? Por que nós compramos algo que está na moda, por exemplo, né? Ou por que nós endividamos quando chega fim de ano e etc, etc, etc. Tem toda uma ideologia por trás do hiperconsumismo. E essa ideologia é a ideologia que trabalha no viés do presente. O que é o viés do presente? É aquela coisa assim, nossa, Black Friday, tem que aproveitar hoje, porque hoje é a Black Friday, hoje vai estar mais barato, eu tenho que consumir. Então é só hoje. Então é hoje que é o último dia para promoção tal. Você pode parcelar tal coisa, você tem tal desconto. Então não é porque existe uma promoção avassaladora que existe algo assim que você fala, nossa, é tudo que eu preciso, que você vai consumir. Então, o viés do presente faz com que você queira com que as suas necessidades sejam atendidas de forma imediata, de forma presente, de forma rápida. E nem sempre é assim, né? Ou seja, nem sempre você tem a condição financeira para atender aquele desejo imediato. Então, o que o comportamento, né? A nossa economia comportamental precisa
pensar. Eu preciso pensar que não é porque eu tenho aquela necessidade, né, em relação a algo, não é porque eu desejo algo que aquilo se torna indispensável, né? Então eu preciso saber separar o que é indispensável do que é desejável e do que é supérfluo. Há coisas na nossa vida que são supérfluas, que nós conseguimos viver sem elas. Quando nós passamos por situações de perdas ou de contingenciamento, né, vamos dizer assim, ou mesmo essa situação que nós estamos vivendo hoje, de ter passado por um lockdown, por não estar podendo circular livremente como em outras épocas, isso nos faz perceber o que realmente é imprescindível, é indispensável na nossa vida. Então reflita sobre a sua vida financeira e queira, a partir de agora, nesse exato momento, assumir um novo comportamento financeiro. Queira uma educação financeira na sua vida, sabe por quê? Porque uma educação financeira vai livrar você de estresse, vai livrar você de perdas, vai livrar você de passar situações que você não gostaria de passar. Então, vem comigo, fica até final, vou te dar uma dica, um segredo da educação financeira. Começa com a letra S. Você que está assistindo o vídeo depois que vai ficar gravado, fique até o final, porque você não pode perder essa dica. Essa dica revolucionou a minha vida, eu coloquei em prática e hoje eu falo que eu sou uma nova pessoa na minha vida financeira. Mas vamos que vamos. Primeira coisa, então, você tem que entender que existe uma economia comportamental, existe um comportamento financeiro e você precisa desejar uma educação financeira na sua vida. E educação financeira é igual a educação em todas as áreas. Você aprende os passos a passos, você pratica o exercício e você tem que continuar. Então, a educação financeira, ela faz com que você adquira bons hábitos de finanças, para que você nunca mais venha estar endividado. E fique até o final, porque eu vou dar as dicas de como você sair das dívidas, né? Nós falamos que íamos falar sobre isso. Então, observe alertas comuns de que você precisa de uma educação financeira. Por exemplo, você não tem metas, você não define prioridades, você não analisa, por exemplo, juros, você parcela sem observar se vai ter taxa de juros ou não, você não analisa o custo do que você está fazendo. Então, tudo isso demonstra que você está deixando a sua vida financeira, assim, como diz o povo, né? A Deus dará, né? Então vou seguindo, vou com o vento, vou seguindo e seja o que Deus quiser. Então não recomendamos isso para você. Recomendamos que você pratique uma educação financeira, que você invista o seu tempo, o seu dinheiro no que realmente você precisa, que você compre exatamente o que você precisa, que você compre no dinheiro, que você entenda o valor dos bens que está adquirindo, que você compre coisas, por exemplo, parceladas, que realmente tem um valor agregado, que você realmente necessita naquele momento, e não simplesmente porque você não consegue planejar para adquirir aquele bem em dinheiro, né? Então, é importante você sempre se autoanalisar, você observar onde estão os gargalos da sua vida. Tem muitas pessoas que passam a vida inteira sem olhar para suas finanças, sem saber quanto que gasta, sem saber para onde que vai o dinheiro. Chega no fim do mês e fala assim, nossa, meu dinheiro sumiu. E uma das coisas que vários economistas no mundo inteiro falam é sobre você se desprender um pouco do seu dinheiro, retirando 10% para doações. Por exemplo, eu que sou cristã evangélica, eu retiro 10% e dou na minha igreja local. Deus não precisa de dinheiro. Não, mas a obra de Deus, para se manter, precisa, né? Não é de graça, né? Uma igreja tem o seu aluguel, tem a sua água, a sua luz. Então, é uma forma de gratidão minha a Deus quando eu entrego esse valor na minha denominação. Mas você, por exemplo, pode também fazer isso ou doar para alguma instituição. Isso é muito gratificante. Isso faz você ter a consciência da necessidade que nós temos de desprender um pouco do dinheiro enquanto
a nossa única fonte de satisfação e nos ensina a saber lidar melhor com o que a gente tem. Então vamos que vamos, vamos que vamos. Você precisa praticar a educação financeira. Você precisa olhar para você, olhar para o que você gasta, porque não é o tanto que a gente ganha. Eu estou endividado porque eu ganho pouco. Não é. A gente fica endividado porque a gente não tem uma educação financeira. A gente não alcança os nossos sonhos porque a gente não tem uma educação financeira. Então é importantíssimo você entender isso a partir de hoje. E por que nós estamos fazendo essa live sobre isso? Porque esse ano foi um ano muito difícil para muitas pessoas. Pessoas perderam o emprego, pessoas ficaram vivendo só com auxílio emergencial, pessoas tiveram jornada de trabalho reduzida, trabalho remoto, pessoas não foram contratadas como antes, né? Pessoas fecharam seus negócios. Então há no meu coração uma preocupação, porque nós vamos entrar em 2021. A pandemia vai passar, em nome de Jesus, tudo isso vai passar, mas teremos sequelas financeiras na vida de muitas pessoas. Então nós precisamos já planejar sendo realistas. Não adianta eu falar para você assim, 2021 vai ser maravilhoso, 2021 isso, aquilo, outro, que maravilha. Nós sabemos que as situações estão difíceis. Então você precisa de uma educação financeira até para se precaver. O Brasil já tem vindo, não é de hoje, mas já há anos, né? Com, como é que a gente pode dizer? Um fluxo de caixa negativo, né? O Brasil já vem colecionando aí perdas mesmo antes da pandemia. Então nós temos que ser também realistas e pensar o que eu posso fazer para me manter melhor, até mesmo para eu ter condições de ajudar outras pessoas e que eu tenha possibilidades também de sair de qualquer tipo de endividamento. Então, vamos que vamos? Então, primeira coisa é isso, né? Você precisa ter princípios de um sistema consciente de consumo. Todos nós precisamos consumir. Nenhum de nós é autossuficiente. Nós não vivemos mais numa sociedade autossuficiente, né? Que vivia ali no rio e plantava tudo que precisava. Não, nós precisamos consumir coisas que outras pessoas produzem. E é através do nosso trabalho que temos recursos para isso. Então, a primeira coisa que precisamos entender é que o seu trabalho te faz útil na sociedade. E o que você recebe pelo seu trabalho te permite consumir coisas que você necessita. Mas você precisa diagnosticar como anda o seu consumo, como você tem consumido. Então, como eu disse no início, não é o quanto você ganha, mas é o como você aplica o que você ganha. Como você gerencia a sua vida. Então, a administração financeira é imprescindível. Então nós vamos falar um pouquinho também de como que a palavra de Deus fala sobre finanças. Mas antes disso, nós estamos contextualizando o que acontece na nossa cabeça quando lidamos com dinheiro, né? Então, outra coisa importante, não importa se você ganha muito ou pouco, você precisa de autocontrole, né? Quantos e quantos filhos de milionários levam a família à falência e perdem tudo que herdam, porque não tem um autocontrole. Então, mais uma vez, não é o quanto, mas é o como. Como você administra o seu dinheiro. Então, você precisa saber qual é o valor relativo das coisas. Muitas vezes, nós associamos o que a gente vai adquirir, um produto, com algo emocional, uma marca, um prestígio, um status social. E isso faz com que aquele bem que nós estamos consumindo não seja contextualizado. Eu preciso contextualizar, como eu já disse, para ver se isso não é supérfluo, para ver se eu realmente preciso disso, se é um bom investimento, mesmo que seja algo, digamos assim, um capricho, né, um presente, algo supérfluo, eu preciso investir bem o meu dinheiro. Eu não posso investir em coisas, por exemplo, que são pouco duráveis, coisas que não vão trazer uma compensação, né, em relação ao bem. Então, é importante entendermos tudo isso, né? Enfim,
Para entendermos melhor sobre essa questão da educação financeira, nós vamos falar um pouquinho agora. Nós falamos de quais são os princípios de um sistema consciente, né? Sair do viés do presente, você ter planejamento, ter autocontrole, entender a economia comportamental e entender o valor relativo das coisas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre princípios bíblicos relacionados ao custo, ao gasto, né? À questão financeira. Porque existem princípios bíblicos, né? Em relação a isso. Enfim, como que eu vou trabalhar os princípios bíblicos dentro de um contexto como nós vivemos hoje, né? Que muitas vezes exige da pessoa trabalhar demais, não tem tempo para nada, e aquela vida, enfim. Fique até o final, porque nós vamos contar um segredo da vida financeira. Esse segredo começa com a letra S e você vai se surpreender. Você nem imagina. Então, diante de Deus, o que nós precisamos entender em termos de uma teologia bíblica sobre finanças? A primeira coisa é que a nossa vida precisa ter um propósito. Tenha uma vida com propósito. Qual é o propósito da sua existência? Aquelas velhas perguntas que a filosofia iniciou desde a Grécia Antiga. De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Então, o que você está fazendo nesse planeta Terra? Isso define muito o seu comportamento financeiro. E aí, a palavra de Deus é bem clara. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Como assim? O que é em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Em primeiro lugar, tudo que você for fazer, quando você for trabalhar, quando você receber o seu dinheiro, quando você for gastar o seu dinheiro, coloque em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus fala de justiça, de amor, de misericórdia. Então, o reino de Deus faz com que você use tudo que você tem de uma forma diferente. E a sua justiça, o que se refere à justiça? Ao que é correto. Quando nós gastamos o que nós temos, quando nós investimos o que temos, multiplicamos o que temos, tudo isso são atos de justiça, né? Então eu vou observar, por exemplo, o preço justo. Eu vou pagar um preço que não vale numa mercadoria? Então começa por aí. Então, Deus já nos orienta, né? Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, significa que a gente faz o que é o correto. Então você não vai ser uma pessoa corrupta, você não vai ser uma pessoa que usa o seu dinheiro de qualquer jeito, você não vai ser uma pessoa que aceita o que é ilegal, né? Por exemplo. Então quando você faz isso, Deus está já te colocando num caminho de justiça e te livrando do mal. Hello, adoradora, seja bem-vinda. Estamos aí falando de economia financeira, a paz. Precisamos muito, né, na nossa vida, ter um comportamento financeiro adequado, né? Então, fique até o final, que tem uma super dica na live de hoje. Começa com a letra S. É o segredo da educação financeira. Então, até o momento, nós falamos um pouco dos princípios de um sistema consciente, de você ter um comportamento financeiro consciente, você ter consciência dos seus atos. E agora, nesse exato momento, estamos falando um pouquinho sobre os princípios bíblicos da nossa vida econômica, né? Então, Deus fala de economia na sua palavra. Sejam bem-vindos. E o que Deus fala sobre economia na sua palavra? Que nós temos que ter um propósito na nossa vida. Quando nós temos um propósito na nossa vida, é tudo diferente. Tudo que a gente faz, a gente não trabalha por dinheiro, a gente não trabalha para consumir coisas, a gente trabalha com um propósito, né? Isso mesmo, vamos chegar lá. E
Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós oramos antes do que nós vamos fazer, nós abençoamos o nosso prato de comida, nós abençoamos o nosso salário, nós somos dizimistas e ofertantes na casa de Deus. Quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, a gente que tem um negócio, a gente pratica o preço correto, a gente faz as coisas da forma certa e tudo isso faz com que as bênçãos de Deus venham sobre nós, né? Então, quando nós semeamos coisas boas, com certeza nós vamos colher coisas boas, né? Por exemplo, você tem um comércio e aí, de repente, o cliente te passa um valor a mais na hora de pagar uma conta, sei lá, não sei. E aí você vai e faz, ou você é um vendedor, né? E você vai lá e faz o que é justo, fala assim, não, fulano, você me passou esse valor aqui, mas não é esse valor, né? Eu estou dando aqui um exemplo, uma situação. Isso é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E quando você faz o que é justo, esse cliente, ele nunca vai te abandonar. Porque ele sabe que pode confiar em você. Porque ele sabe que você fez o que é certo. Então, o bem atrai o bem, né? E quando nós estamos na vida financeira, colocando Deus em primeiro lugar e não o dinheiro em si, eu tenho que ficar rico, eu tenho que ter dinheiro, eu não quero trabalhar, não preciso trabalhar. Então você precisa encontrar o propósito da sua vida. Se você nunca refletiu sobre isso, reflita. Busca qual é o propósito da sua existência. Você veio aqui a esse mundo para quê? Né? A palavra de Deus nos diz que nós viemos para sermos a imagem e semelhança de Cristo, para os nossos atos, a nossa vida serem semelhantes a Cristo, que nós temos uma missão, que nós fazemos parte de uma família, que é a família de Deus. Então, cada personalidade, cada talento, cada competência, cada coisa que você tem, Deus já te deu, para que você seja bênção na vida de outras pessoas, para você ser bênção sobre a terra, para você escrever uma história que vale a pena. Então nós não vivemos só para comer, dormir, trabalhar, receber o salário e gastar. Então o centro da nossa vida não são as riquezas, o centro da nossa vida não são as coisas materiais. À luz das Escrituras Sagradas, o centro da nossa vida é Jesus. À luz das Escrituras Sagradas, o que Deus faz por nós é muito maior do que qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa possa fazer ou qualquer outra coisa possa nos dar. Então esses são os princípios bíblicos de uma educação financeira. Nós somos mordomos. O que significa ser mordomo? Mordomo é aquele que cuida de toda uma casa, gerencia tudo. Ele faz o melhor naquela casa, mas aquela casa e as coisas que estão lá não são dele. Mas ele faz o melhor por amor ao seu patrão. Então, assim que Deus nos constituiu aqui na terra, nós somos peregrinos nessa terra. A certeza que nós temos é que a nossa vida aqui vai passar. Mas enquanto nós estamos vivendo nessa terra, Deus nos deu incumbências. E uma da incumbência que Ele nos deu é que nós cuidemos deste corpo, do corpo que Ele nos deu, como templo do Espírito Santo, que nós cuidemos de nós mesmos, que nós nos alimentemos bem, façamos atividade física, que nós cuidemos da nossa saúde, que nós cuidemos das coisas que Ele nos proporcionou. Eu tenho os meus dons e talentos, você tem os seus dons e talentos. E o que Deus falou? Que é para a gente multiplicar esses dons e talentos. Me entenda, Deus já preparou tudo. Ele só quer que você gerencie. Então Deus nos deu, por exemplo, toda a natureza, né? Vamos pensar o Brasil. Olha que país maravilhoso, rico, né? Em água, em fauna, flora, um país, né? Rico em tantas coisas. Então Deus nos deu, nos colocou aqui no Brasil para a gente cuidar de tudo isso. Cuidar da natureza, né? Deus te colocou numa família, você é mãe, ou você é pai, ou você é filho, para você cuidar dos seus. Te colocou numa igreja, a mesma coisa. Então, tudo que nós temos aqui, Deus deixou para que nós cuidássemos da melhor forma possível. E isso inclui a vida financeira. Então, Deus não quer que nossa vida financeira seja negligenciada. Deus quer que a nossa vida financeira seja bem cuidada. Deus quer que cada dinheirinho que vier na nossa mão, a gente saiba como gastar esse dinheirinho.
que a gente valorize o que Deus nos deu. Amém? Então somos mordomos. Outra coisa que Deus falou é que Ele quer que nós multipliquemos. A palavra de Deus é bem clara, fala de multiplicação de talentos, né? Multiplicação de tudo. Nós temos que multiplicar a alegria, o amor, o afeto, as amizades, o trabalho, os nossos talentos, as nossas competências. Temos que multiplicar. Deus nos chamou para multiplicar. Então, isso é um princípio. Então, Deus não gosta de água parada, né? Deus não gosta de nada parado. Deus nos chamou para multiplicarmos, para sermos vida, né? E outra coisa muito importante também, que nós vemos na palavra de Deus, que está lá em 1 Timóteo 6:10, então eu vou ler aqui para vocês, é que Deus nos alertou que nós não devemos amar o dinheiro, né? Aqui, olha. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então, quando nós amamos o dinheiro, nós deixamos de viver uma vida equilibrada. Quando nós amamos o dinheiro, o que é amar o dinheiro? É você, né, amor? O que é amor? O amor, ele está ligado a um desejo de algo, né, também. Então, o amor ao dinheiro se refere a desejar ter dinheiro, a se apegar ao dinheiro, a se apegar ao que é material mais do que qualquer outra coisa, né? Então, 1 Timóteo, você anota aí para você ler depois, 6:10. Nós não podemos colocar todo o nosso desejo no dinheiro e toda a nossa vida ser centrada no dinheiro. Então, o dinheiro, ele é uma consequência do nosso trabalho honesto, é uma consequência do desenvolvimento dos nossos talentos, nós multiplicamos o dinheiro, mas ele é um meio para vivermos, ele é um meio utilizado, né, na nossa sociedade para que haja as trocas, né, para que haja o consumo, mas ele não pode, nós não podemos amar a ele, né? Mas então quer dizer que a gente não pode querer ter uma coisa boa, né? Ter posses, ter bens, não é isso, né? Ele está dizendo que o amor, essa cobiça, esse apego ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Inclusive, a palavra de Deus nos diz que você não pode servir a dois senhores, né? Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, que no caso seria o Deus, né, ligado às finanças, né? Vamos lá, qual livro, né? Então, nós lemos agora 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo. Então, quando a gente ama o dinheiro mais do que a Deus, mais do que a nós mesmos, e nós não entendemos que o dinheiro é o que Deus coloca em nossas mãos para administrarmos, que é uma mordomia, que é uma incumbência de confiança. Deus confiou a você as riquezas para você cuidar. Quando nós não entendemos isso, isso nos faz desviar da fé, porque a gente passa a confiar no dinheiro que a gente tem, passa a confiar no que está lá na conta bancária, ao invés de confiar em Deus. Aí você se atormenta. Por quê? Porque se você está confiando só na conta bancária, você tem que manter aquela conta, né? Então você passa a trabalhar demais, você passa a ficar endividado, ou você passa a ficar... Então você vive uma vida de dores. É isso que diz a palavra de Deus, quando nós amamos o dinheiro. Olha o que ele comenta aqui, que interessante. O que é condenado aqui é o desejo de ser rico, não o desejo de obter coisas materiais propriamente ditas, quando elas são usadas corretamente para a glória de Deus. O desejo de ser rico leva a pessoa a cair em tentação. Isso, por sua vez, leva o amor ao dinheiro, o que Paulo identifica como a raiz de todos os males. A relação entre falsas doutrinas e o desejo de ser rico tem sido um problema para a igreja desde o início. Então, isso faz a pessoa se desviar da fé. O alerta não é simplesmente que o amor ao dinheiro é prejudicial, mas que ele tem levado algumas pessoas a negar a fé,
fazendo com que eles se revelassem ser, na verdade, descrentes. Ou seja, a pessoa acaba se apegando tanto no dinheiro que se afasta dos princípios de Deus, né? Aí ela começa a cometer coisas erradas, ela começa a perverter os seus valores para poder se manter num certo status, com dinheiro, riquezas. Então, assim, ter bens materiais não é errado, né? Você querer ter uma vida com conforto não é errado, mas tudo isso precisa ser feito na ideia de mordomia, de incumbência de confiança. Se Deus te confiou uma riqueza, essa riqueza não é só para você, porque essa riqueza nem é sua, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus é o dono do ouro e da prata. É Ele que permite nós termos bênçãos materiais. E Ele permite que essas bênçãos materiais cheguem até nós para que as administremos bem. Então, administrar bem tudo que vem à nossa mão é que é o objetivo, né? Administrar bem significa eu usufruir do que eu tenho e também, através de mim, abençoar outras pessoas. Então, nós não devemos desejar as riquezas, mas quando nós desejamos o reino de Deus e sua justiça, essas coisas são acrescentadas, mas elas não são acrescentadas para eu viver. Eu vivo aqui maravilhoso, tranquilo e não ajudo ninguém, não abençoo ninguém. Não, elas vêm na nossa vida para que possamos abençoar outras vidas, né? Então, o intuito, né, do caso aqui, né, da palavra de Deus é nos alertar em relação à cobiça, em relação ao apego à dimensão material, esquecendo que o propósito de tudo que Deus nos deu nessa terra é para cuidarmos e sermos canal de bênção para outras pessoas, né? Então, nós não podemos perder esse foco. E isso faz parte de um princípio bíblico para a educação financeira. Fique até o final que eu vou dar um segredo da educação financeira. Começa com a letra S. Você não pode perder. Lucas, agora 14, tá? 14, 29. Não, 28. Lucas 14, 28. É outro princípio que está na palavra de Deus sobre finanças. Sejam bem-vindos. Vamos que vamos. Fica até o final que temos dicas sensacionais, tá? Então, eu quero só ler com vocês, então, agora Lucas, capítulo 14, verso 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que o virem zombam dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, olha só. Aqui Jesus está dizendo, olha, para me seguir você tem que renunciar tudo para me seguir. Então, esse renunciar tudo, muita gente pensa assim, eu tenho que vender tudo que eu tenho que largar tudo, família, tudo. Não é isso. O que Jesus está dizendo é, negue a si mesmo. Negue a sua vontade de fazer as coisas do seu jeito, de tirar suas próprias conclusões e pense, você é um mordomo de Deus. Você tem tudo que você tem na sua vida, Deus confiou para que você seja abençoado e outras pessoas sejam abençoadas através de você. Então, isso é que Jesus está querendo dizer. Renuncie o amor e o apego que você tem ao poder. Porque, na realidade, quando a gente ama o dinheiro, quando a gente cobiça as coisas, na realidade a gente não ama, não é o dinheiro. A gente ama o poder, o status que ele traz. A gente cobiça, né, estar de uma determinada forma, a gente cobiça ter algo, a gente cobiça ter um poder, ou a gente acha que tendo
determinada coisa, oposição, a gente tem mais valor que o outro. Então, lembre-se do que eu falei no início. Quem não assistiu desde o início, volta depois ver no início. Nós somos seres humanos falhos. Nós somos seres humanos limitados. Nós temos carências emocionais. Nós precisamos de recompensas emocionais. As recompensas envolvem ser amado, ser respeitado, ser reconhecido. Mas nós não podemos ter amor nessas coisas. Jesus está dizendo, renuncia a tudo isso. Sabe por quê? Porque quando você buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, eu vou fazer tudo diferente na sua vida. Então, planeje a sua vida comigo, viva para mim e eu vou te ensinar todas as outras coisas. Então, planejamento é muito claro na palavra de Deus. Tudo que Deus fez foi planejado. Deus não agiu por acaso. Tudo que Deus faz na nossa vida é planejado, não é por acaso. E aí eu te digo mais, na educação financeira também, tudo precisa de planejamento. Você precisa planejar. Você precisa dar o seu melhor nessa área da sua vida também. Não é deixar de qualquer jeito, não é deixar Deus dará, não. Você precisa tomar as rédeas disso, porque Deus confiou a você o seu dinheirinho, o seu salário. Então você precisa fazer o melhor para Ele. É um princípio bíblico. Se você não faz isso, ou se você deixa que outra pessoa faça, ou você não se responsabilize pelas suas questões financeiras, Deus vai te cobrar isso. Então, por isso que nós temos que entender que nós não podemos viver à mercê das recompensas emocionais. Nós não podemos viver com os nossos pequenos ídolos. Por exemplo, relacionamentos de codependência. Pessoas que se relacionam com o outro, que por terem sofrido algum tipo de rejeição e não terem sido curadas, não ter trabalhado isso psicologicamente, por exemplo, elas têm sobre si pessoas que dependem de si, que dependem até financeiramente. Isso é uma forma da pessoa se sentir amada. Aí ela acaba tendo uma pessoa, por exemplo, viciada em algum tipo de droga ou bebida, né? Não sei, ou de comer muito, não sei. A pessoa, ela tem um vício e a outra sustenta esse vício. Isso é muito comum. Então, relacionamentos de codependência levam ao quê? A problemas financeiros, né? São pais que não cortam com o cordão umbilical dos filhos, que os filhos não conseguem caminhar sozinhos na sua vida financeira, né? O filho às vezes já até saiu de casa e tudo, mas é o pai que está sempre ali. Então, nós precisamos entender que educação financeira é necessária em nossa vida. Sejam bem-vindos. Fica até o final que tem uma dica top. Começa com a letra S, o segredo da educação financeira. Então, nós precisamos ter, né, os princípios da palavra de Deus para nos orientar na vida financeira. E um dos princípios da palavra de Deus que nós acabamos de ler em Lucas 14, 28, é o planejamento. Se você vai construir uma casa, você tem que planejar quanto que você vai gastar para ver se você vai ter condição de construir. E é assim tudo na nossa vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá, agora eu estou chegando perto aí de revelar o segredo do sucesso, né, na vida financeira. Então, eu fiz um curso excelente e o método desse curso se chama DSOP, tá? Eu fiz esse curso com o Marcelo, eu vou citar o Instagram dele aí, tá? Nos comentários, para depois quem quiser pegar mais dicas com ele. E foi muito bom. Esse método DSOP significa D, diagnosticar, S, sonhar, O, orçar e P, poupar. Então, nesse método você vai fazer essas 4 coisas. Então, anota aí para você fazer a partir de hoje e mudar o ano 2021. Entre 2021 com o desejo assim, eu não quero mais viver endividado. Eu não quero mais viver sem cuidar bem das minhas finanças.
Eu não quero mais viver de qualquer jeito. Eu quero ter uma educação financeira e quero praticar. E não quero praticar educação financeira só um dia, só uma hora. Não, eu quero realmente ter uma nova prática de vida na minha vida financeira. Então anota aí o método DSOP. Agora eu vou explicar para vocês passo a passo. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda. D, diagnosticar. Esse é o primeiro passo. Então o que você vai fazer? Se for começar em janeiro, você em janeiro vai anotar todos os seus gastos. Então pega lá uma caderneta, coloca lá armazém, coloca lá vestuário, coloca lá transporte, né? Coloca cada um dos itens e você vai anotar tudo que você gastar ali naqueles itens. Você vai passar um mês inteiro anotando tudo. Quando chegar no final do mês, você vai somar tudo que você gastou conforme as categorias que você separar, né? Suponhamos, você separou lá a categoria armazém, separou lá a categoria transporte, né? Lazer, então você vai somar tudo que você gastou. Ótimo, naquele mês. Tá, terminou o mês, você vai diagnosticar. O que é diagnosticar? Você vai observar de tudo que você gastou, o que realmente você tem a necessidade de gastar, o que é indispensável, o que é supérfluo, né? O que pode ser mudado, né? Por exemplo, quando eu fiz esse curso, o professor falava assim, tudo que eu falar aqui vocês colocam em prática. E eu vou contar para vocês. E foi uma semana de curso, né? Oferecido pelo IFMT, foi maravilhoso, era manhã e tarde, uma semana de curso. E em uma semana de curso, eu reduzi do meu orçamento R$1.500, do meu orçamento mensal. Então, isso é só para vocês terem uma ideia de que quando você pratica educação financeira, você pode transformar. Então, o que foram esses R$1.500? Eu eliminei tudo que era supérfluo. Tarifas bancárias, você pagar 2 contas de celulares, né? Planos que tem milhões de canais, mas você não assiste nenhum. Então, eu fui fazendo pequenas alterações. E essas pequenas alterações me deram essa economia de R$1.500 mensais. Então, isso é só para vocês terem uma ideia, o tanto que a gente gasta coisa que às vezes não precisa, né? Tá, mas enfim. Mas eu... eu já não tenho nada disso, não tem mais onde tirar. Você precisa analisar, porque sempre tem alguma coisa que é supérfluo. Então, vamos partir de um seguinte princípio. Então, o método é DSOP, né? Diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Então, nós estamos no primeiro passo do método, diagnosticar. Você vai ficar o mês inteiro anotando tudo. Depois você vai somar. E aí você vai observar se os seus gastos estão dentro do seu orçamento. Ou seja, se você não está gastando mais do que você ganha. Se você perceber que você está gastando mais do que você ganha, então você já sabe que ali é a fonte do endividamento. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ou aumentar o tanto que você ganha ou diminuir o tanto que você gasta. Quando eu fiz esse curso de educação financeira, eu falei assim, gente, mas eu nunca vou conseguir pagar minhas dívidas, nunca vou conseguir não ser endividada, porque eu preciso ganhar mais. E às vezes o que acontece? Se você não diagnostica onde que está o problema, você vai até ganhar mais, mas vai acabar gastando mais e vai acabar não pagando as contas e vai continuar gastando mais do que você ganha. Então você tem que diagnosticar, observar o que é supérfluo, onde que estão sendo os gargalos, aonde você está gastando muito, para você então saber como controlar. Desde procurar as ofertas dos supermercados, melhores dias para comprar certas coisas, as melhores taxas, como eu citei aqui, né? Telefonia, então você vai ficar com o plano daquela operadora que te oferece melhor, né? Não ficar gastando com anuidade, cartão de crédito, com tarifas e mais tarifas bancárias. Então você tem que analisar coisas comuns, por exemplo, como pagar contas atrasadas, né? Então isso também é um gargalo. Quando você vê, tá ali 10, 15, 20 reais você pagando de juros porque pagou a conta em atraso. Então
Quando você diagnosticar, você vai já saber tudo isso e vai planejar para o próximo mês retirar esses gargalos. Então, a primeira meta é diminuir o quanto você gasta, tirando esses gargalos. Né? Não preocupar tanto em aumentar o ganho, mas em diminuir esses gastos. É importante você saber aonde estão os gargalos e aonde você pode diminuir, como eu disse para vocês. Senão, você arruma um serviço manhã, tarde e noite e ainda continua endividado, se você não sabe com o que você está gastando. Ok? Muito bem. Você fez no primeiro mês, aí para o segundo mês, você vai estipular qual o teto de gastos para cada um das categorias. Então, armazém, eu vou estipular que para armazém eu vou gastar tanto. Aí, lazer, eu vou estipular que para lazer eu vou gastar tanto. Então, você já vai estipular um valor. E você vai continuar no segundo mês anotando tudo que você gasta e observando os valores, para ver se você não chega naquele valor que você tinha estipulado, ok? Então, o objetivo a princípio é cortar os gastos supérfluos e então diagnosticar com o que você está gastando. Tá, então no primeiro mês, do primeiro para o segundo, já dá para você cortar algumas coisas, já dá para equilibrar melhor a sua finança. Mas Raquel, mas eu estou numa situação que estou no cheque especial, estou parcelado no cartão, tenho consignado, tenho isso e aquilo outro, ou seja, eu não sei mais o que fazer. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai começar pagando aquilo que tem maior valor, tá? Você vai começar a pagar o que tem maior valor. E hoje em dia, principalmente no contexto que nós estamos vivendo, de pandemia e tudo, as instituições financeiras estão praticando taxas baixíssimas, né? Então, se você já tem um consignado do seu nome ou um empréstimo que não é consignado, né? Porque os consignados, eles são mais, as taxas de juros são mais baratas. Então, você vai observar e ver qual banco te oferece uma taxa de juros menor. Esse é o primeiro dado importante de você renegociar suas dívidas para reduzir a taxa de juros, consequentemente reduz a parcela. Cartão de crédito, evitar ao máximo ter parcelamento no cartão de crédito. Ah, mas eu não consigo comprar o que eu preciso comprar, eu tenho que parcelar. Tá, você pode até ter que parcelar, mas aí você vai estipular dentro dos seus gastos lá, as categorias, um valor para parcelamento do cartão. Por exemplo, você coloca lá, eu vou parcelar no máximo R$200 no meu cartão. E aí, você foi lá na farmácia, parcelou 50. Então, você já põe lá. Então, você sabe que agora só tem mais 150. Então, controla isso, né? O ideal é não parcelar. Agora, cartão de crédito é uma coisa que, se você não pagar, né, a fatura no mês, isso causa uma taxa de juros muito alta, né? Então, você prioriza isso. O que você pode fazer? Tem o pagamento mínimo, né? Mas o pagamento mínimo, você ainda fica um valor alto para pagar. Então, o ideal mesmo é você parcelar o pagamento da fatura do cartão, né? Porque aí, pelo menos, você vai pagando ela mensalmente. Mas o ideal de tudo mesmo é não dever nem no cartão, nem no cheque especial. Nesses casos, é preferível você ter um empréstimo consignado e quitar isso. Mas se você não fizer o item de diagnosticar, não adianta. Você pega um empréstimo hoje, amanhã você pega outro empréstimo. Porque você não diagnosticou com o que você está gastando, você não tem controle do que você está gastando, e aí você continua gastando mais do que você ganha. Então, é importantíssimo diagnosticar, tá? Então, repetindo como funciona o diagnosticar, você vai anotar os seus gastos por categorias no primeiro mês, vai ver quanto que você gasta por cada categoria, tipo armazém, lazer, combustível e tal, e você vai observando ali o que você gasta, ver o que pode ser cortado.
Para o segundo mês, você continua anotando. Você vai fazer esse sistema de anotar tudo, viu, gente? Comprou um chiclete, uma bala, anota. Você vai fazer esse sistema de anotar tudo pelo menos 6 meses, até você ter uma educação financeira, tá? E se quiser também anotar o resto da vida, também pode, mas pelo menos uns 6 meses para você ter essa disciplina e para você ir sempre se analisando. Então você faz uma planilha, né, no computador, faz bonitinho. Tem vários aplicativos, né? Eu uso o aplicativo Minhas Finanças. Então lá eu comecei anotando no papel. Inclusive no curso que eu fiz, eles falaram para você fazer o primeiro mês no papel, não ir direto para o aplicativo. Porque o aplicativo parece que você digita lá, você não tem muito contato visual. Mas quando você anota, né, dói mais, né? Você vê, nossa, gastei tudo isso com isso. Então faça à mão mesmo. Depois você pode usar aplicativos, etc. Diagnosticou, continue trabalhando mês a mês, onde você pode reduzir os gastos. Reduza os gastos, né? Equilibra sua vida financeira, ou seja, gaste dentro do que você ganha. Chegando nesse ponto, você consegue entrar nos outros tópicos desse curso, né? Desse método. DSOP, diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Então, depois do diagnosticar, vem o sonhar. E aí que entra o segredo da educação financeira. Vou dizer para você. O segredo da educação financeira que começa com a letra S, que eu falei no início da live, é sonhar. Pasme, por incrível que pareça, você nem imaginava uma coisa dessa, né? O segredo da educação financeira é sonhar. Depois que eu fiz esse curso e eu entendi isso, minha vida foi transformada. Saí do vermelho, paguei minhas dívidas, tenho agora dinheiro para investir. Então, o que significa isso? Sonhar. É você olhar para os seus propósitos, para os seus desejos, para os seus objetivos. Onde você quer chegar? Quais são os seus sonhos, né? De curto, médio e longo prazo. Não é aquela coisa assim, vou fazer um planejamento 2021. Não, o que realmente eu sonho e pretendo lutar para alcançar. Curto, médio e longo prazo. Então, tem pessoas que querem ter uma casa própria, mas nunca se organizam para isso. Passa a vida inteira sonhando e não realizam. Então, tem pessoas que não têm sonho nenhum. Aí, o que é a vida dela? Trabalha, dorme, come, trabalha e não realiza nenhum sonho, não tem motivação, o dinheiro entra ali, gasta com as despesas do mês e pronto. Então, você só vai sair das dívidas e você só vai prosperar na vida financeira e você só vai alcançar coisas maiores do que você tem hoje se você tiver a capacidade de sonhar. Então, não adianta eu falar para vocês assim, poupa 10% do seu salário todo mês, né? Poupa 30%, 40%. Se você não tiver um sonho, você não vai poupar. Ninguém poupa se não tiver um sonho. Então, se hoje você se encontra endividado, que o seu sonho seja pagar suas dívidas. E que você não finalize, né? Digamos assim, não descanse enquanto você não pagar suas dívidas. Então, se o seu sonho é pagar se hoje você está endividado, este pode ser o seu sonho. E agora nós vamos entender como é que eu faço para realizar um sonho. Mas eu quero que você entenda que o segredo da educação financeira é a capacidade de sonhar. Se você não tiver sonhos, se você não tiver metas, se você não tiver objetivos, você vai continuar financeiramente da mesma forma que você sempre esteve. Então, se o meu sonho é pagar minhas dívidas, eu vou colocar as minhas dívidas no papel, eu vou olhar para elas, vou olhar para mim, eu vou tentar renegociar todas elas com taxas menores e eu vou cumprir o objetivo de quê? De pagar essas dívidas. Enquanto eu não pagar, entende? Então, eu vou fazer de alguma forma para pagar, né? Então, eu começo pagando a que é mais alta, eu tento fazer as renegociações, né? Eu procuro obter ganhos maiores, né, de salário e faço uma reserva financeira para pagar essas dívidas.
ou vou antecipando parcelas, mas é possível. Mas a pessoa que não sonha, que não tem um propósito, não tem um objetivo na vida, ela vai deixando levar. Ela vai deixando levar e vive sempre da mesma forma, tá? Então, esse é o segredo. Sonhar. Depois que você estabeleceu um sonho, você vai orçar. Ou seja, você vai ver quanto custa esse sonho. E aí sim você vai poupar. Então, esse é o método. DSOP. Diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Então, esse método, ele coloca assim. Todos os outros métodos de educação financeira fazem assim. Você pega o que você ganha, menos a despesa e vê o que sobra. É assim? Você já deve ter aprendido isso em algum lugar. Mas, no método DSOP é diferente. É assim, olha. Você pega o que você ganha, você tira o seu sonho, o que sobrar são as despesas. Que não é sobra, é despesa. Então, o seu sonho tem que estar em primeiro lugar. Aquilo que você pretende realizar, aquilo que você busca em primeiro lugar. Porque é isso que vai fazer você poupar. Então, você recebeu o seu salário, você já vai tirar aquilo que é o seu sonho. O valor correspondente ao seu sonho. E aí você tirou aquele valor, o restante é o que você pode gastar. Então, suponhamos que seu sonho hoje é comprar uma bicicleta. Esse é um sonho para você de médio, curto ou longo prazo. Digamos que seja um sonho de curto prazo. Em um prazo de 1 ano, eu pretendo comprar uma bicicleta. O que você vai fazer? Você vai sonhar. O que é sonhar, gente? Aí eu começo a imaginar a bicicleta, o modelo, a cor, o tamanho, a marca. Aí eu vou na internet, pesquiso, né? Assim, aí eu vou escrever tudinho aquilo ali. O modelo, como que eu quero, e eu vou chegar no preço. Aí suponhamos que é R$2.300 essa bicicleta que eu quero. Nossa, bicicleta super top de linha, papapá, tá aqui. Tchuf! Né? É essa bicicleta que eu quero. Enfim, fiz todo o orçamento, já sei a bicicleta que eu quero, mas aí eu preciso ver. Para quando que eu quero essa bicicleta? Eu quero essa bicicleta em curto prazo, 1 ano. Então, eu vou pegar R$2.300 e vou dividir por 1 ano. E aí, eu vou ter o valor da parcela a ser paga em 1 ano. Ok? Se fosse 2.400, né? Ia dar... em 1 ano, ia dar R$200, né? Por mês. Não é isso? Tá certa a conta, né? Ou seja, então, eu sei que eu tenho que economizar R$200 por mês para alcançar meu sonho. Então, se eu tenho lá meu salário é R$2.000, eu vou tirar esses 200 antes de mais nada. E os 1.800 que sobrar é que vai ser para as despesas. Porque é só assim que a gente poupa. A gente só poupa se a gente tem um sonho, se a gente tem uma meta, um objetivo. Né? Porque quando você poupa, fala assim, todo mês eu vou tirar 20% do meu salário para pôr na poupança. Aí acontece qualquer coisa na sua vida, qualquer circunstância, você vai lá e gasta esse dinheiro, porque você não tem um sonho. Aí o filho precisou, furou o pneu da moto, bateu a moto, seu filho. Aí você vai lá e pega o dinheiro da sua poupança e passa para o seu filho. Você precisa ter vontade própria, você precisa saber os propósitos da sua vida, você precisa colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e você precisa ter os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas, para pegar o seu dinheirinho e guardar para os seus sonhos. Aí você vai orçar quanto que você precisa tirar todo mês para cumprir esse seu sonho, e aí você vai economizar. E dentro do prazo, vai alcançar o seu objetivo. Ok? Então, quando eu fiz esse curso, né, nesse método DSOP, foi muito importante. Por quê? Porque naquele momento eu tomei uma decisão. Eu decidi que eu não ia mais ser endividada na minha vida. Que eu não ia mais viver endividada.
E eu era uma pessoa que não levava a sério a área da educação financeira. Então, muitas vezes eu ganhava bem, mas meu dinheiro sumia. Aí, muitas vezes eu ganhava bem, mas não controlava o meu dinheiro. Muitas vezes, às vezes eu não ganhava bem, né? E o dinheiro parecia não ser suficiente. Mas quando a gente não está amando o dinheiro em si, a riqueza em si, mas nós estamos pensando o que ela nos proporciona para além dela, é diferente. Porque aí a gente começa a entender que o principal é você, como mordomo de Deus, como alguém que Deus confiou as riquezas para você cuidar. E aí você começa a pensar diferente. E aí você começa a sonhar. E aí você começa a entender que você pode ser um canal de bênção também em outras vidas. Então, sonhe mais, ouse mais. E através dos seus sonhos, põe esse sonho no papel. Igual eu dei o exemplo aqui da bicicleta. Planeje o seu sonho de curto, médio e longo prazo. Invista em você, invista nos seus sonhos. E aí você vai ver que a sua vida financeira vai mudar, como mudou a minha. Eu fiz esse curso o ano passado e de um ano para cá a minha vida mudou. Eu vou colocar nos comentários o Marcelo Rubles, né, o perfil que foi o mentor, quem me ensinou, e hoje eu coloco em prática tudo que ele falou. Ele fez um diagnóstico da minha vida financeira, eu fui em cima dos passos que ele colocou para mim e hoje a minha vida financeira é outra vida financeira. Hoje eu entendo que a educação financeira é importante. E a educação financeira se faz assim, é esse cálculo. Quanto que você ganha, menos o seu sonho, igual às suas despesas. As suas despesas têm que caber nesse valor que você retirou o seu sonho. Porque o seu sonho é que realmente é o seu objetivo de trabalhar, de suar, não é mesmo? De dar o seu melhor, é aquilo que você sonha. É uma viagem, é uma casa própria, é um bem, é ajudar alguém, é ajudar uma obra missionária. Coloque lá o seu sonho. Coloque o seu sonho e depois vem as despesas. Ah, mas meu sonho é fazer uma viagem daqui a 2 anos, mas é uma viagem para Londres. E aí eu vou ter que economizar mais de R$1.000 por mês, um exemplo. Pro longo prazo do sonho, põe ele para 5 anos ao invés de 2, para ficar um valor de parcela que você consegue. Sabe o que acontece com as pessoas? Elas sonham. Ah, eu tenho um sonho de conhecer Paris. Aí tá, nunca economizou, nunca fez nada. Aí passa 15, 20 anos e nunca foi para Paris. Sendo que se ela tivesse economizado em 10 anos R$5 por mês, ela teria ido para Paris. Então, na realidade, nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de sonhar, porque é a nossa capacidade de sonhar que nos mantém motivados, que nos mantém vivos, é a nossa capacidade de sonhar que nos dá amor próprio, que nos dá força para viver, que nos faz pensar diferente de outras pessoas, nos faz fazer coisas que outras pessoas às vezes não fazem. É a nossa capacidade de sonhar. Olha, nós precisamos aprender a sonhar e nós precisamos entender que todo sonho, ele envolve tempo e dinheiro. Isso significa o quê? Que todo sonho envolve dedicação e que todo sonho ele pode se tornar realidade, uma vez que você dedica a ele. Então as pessoas passam anos, eu queria tanto fazer uma viagem com a minha família, toda a minha família, coisa linda, levar meus filhos para conhecer o mar. Mas o que ele faz por isso? Ele não tira R$5 por mês para essa viagem. E ele fica lamentando durante 15 anos. Se em 15 anos ele tivesse juntado R$5 por mês, ele tinha feito essa viagem. E outra coisa, quando nós temos sonhos e começamos a poupar, o que acontece? Nós ficamos com um recurso disponível, né? Seja ali na poupança ou numa aplicação financeira, aquele recurso está ali disponível. Se eu tiver uma eventualidade, eu posso usar aquele recurso, emprestar para mim mesmo e depois devolver para mim mesmo, né? Eu não sou pego de surpresa. E se eu tenho metas e sonhos, eu não vou ser mais assim, por exemplo, né? Como que é a pessoa que sonha, que ama o dinheiro, que é ganancioso
que é indisciplinado, que não tem educação financeira, que vive no viés do presente, que é imediatista e que vive uma vida supérflua. Como que é essa pessoa? Ah, eu quero uma bicicleta, vou lá e parcelo no cartão. Aí parcela no cartão, nem sabe se aquele valor é possível parcelar todo mês, aí tá devendo lá R$200 por mês no cartão e depois não dá conta de pagar. Então, nós estamos falando de sonhar, nós não estamos falando de desejos fúteis, momentâneos, do tempo presente, que apareceu uma Black Friday e incutiu na sua cabeça que você tem que comprar uma coisa, e você vai lá desesperado e compra, ou é o seu filho que quer tal presente de Natal, ou é alguém que está te chantageando de você dar alguma coisa para ele, algo em troca. Não, nós estamos falando de sonho, daquela coisa que vem de dentro, daquele desejo que você tem, e aí que você vai realizá-lo com sabedoria, com fluidez, com planejamento, com alegria. Então você pode fazer isso, eu posso fazer isso, a nossa vida financeira pode ser mudada, e era esse recadinho que eu tinha para você. Nós todos precisamos de 3 coisas, mas essas 3 coisas, que são as dimensões do ser, elas são também as maiores tentações da nossa vida. Jesus, ele passou um tempo no deserto e foi tentado. E ele foi tentado em 3 coisas: o ter, o poder e o valer. Todos nós precisamos ter, a iniciar, ter um corpo, para estar aqui nesse momento agora falando. Ter um celular, por exemplo, para estar aqui nesse momento falando com vocês. Todos nós precisamos de poder. Eu tenho que ter poder para falar, poder de entender do assunto para passar para vocês. Eu estou falando algo de poder. Por quê? Porque eu estou falando de algo que eu vivi na vida financeira e minha vida financeira foi transformada. Ter, poder, valer. Todos nós precisamos valer. Todos nós precisamos de valor próprio. Todos nós somos preciosos. Todos nós precisamos nos sentir amados, desejados, admirados, respeitados. Só que ter, poder e valer, se não forem usados na medida certa, levam à ganância, levam à prepotência, né? Levam à prevalência. Ninguém é melhor que ninguém porque tem algo a mais que alguém. Ninguém é mais poderoso porque vale mais que alguém, e assim vice-versa. Essas 3 dimensões são necessárias para o nosso ser, mas essas 3 dimensões, elas não podem atropelar uma outra, porque isso traz prejuízo à nossa alma, porque isso reflete o significado do amor ao dinheiro, ou seja, a cobiça. Eu não preciso cobiçar ter mais do que eu necessito ter. Eu não preciso cobiçar um poder, uma fama, uma glória. Eu não preciso querer ser melhor que o outro ou valer mais do que o outro. Eu não preciso, porque o que eu tenho, o que eu posso, o que eu sou, o que eu valo já é suficiente na minha vida. E foi isso que aconteceu com Jesus no deserto. Olha, o Satanás tentou Jesus e diz: olha aí, essa pedra transforma em pão. Olha aí, se você me adorar, eu darei a você tudo isso. Então, ele tentou Jesus nessas 3 coisas. Se você cair aqui do pináculo, os anjos vão te proteger. Só que a palavra de Deus é bem clara: não tentará o Senhor teu Deus, não é mesmo? A palavra de Deus é bem clara, e Jesus, ele ali, como Senhor do universo, como Deus, como amado, como Pai, como Redentor de toda a humanidade, ele não precisou mostrar o que ele era, o poder dele, para cair na tentação de Satanás e se deixar ser controlado, né, por uma outra pessoa, no caso, Satanás. Então, nós não precisamos ser controlados pelos nossos desejos, nós não precisamos ser controlados pelos desejos que a mídia coloca na nossa mente, no nosso coração. Nós podemos ser controlados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E Deus nos dá a capacidade de sonhar. Sonhos de Deus, sonhos. E aí, atrás desses sonhos, fazermos tudo na medida correta, né? Então, é isso que eu desejo para você,
E é isso que eu desejo para mim, que nós pratiquemos uma educação financeira, que nós não vivemos apenas o viés do presente. Ah, é Natal, vou gastar tudo que eu tenho que eu não tenho, para dar uns presentes que meus filhos tanto pedem, né? Toda hora o menino fala, eu quero isso, quero aquilo, quer todos os presentes que vem na propaganda, né? Não. Sonhe mais, ria mais, planeje mais, desfrute mais. Você não precisa viver endividado, você não precisa viver à mercê do dinheiro, você não precisa viver à mercê do hiperconsumismo. Você pode ter um consumo inteligente, você pode ter uma vida saudável, você pode ter uma conta bancária saudável, você pode investir o que você tem e principalmente o seu tempo. Gente, quanto tempo eu perdi na minha vida quando eu não praticava educação financeira. Eu perdi tempo na minha vida, eu perdi recursos na minha vida e isso eu não desejo nem para mim, nem para você. Semana que vem, na próxima live, eu vou falar de 3 transformações, metamorfoses que aconteceram na minha vida. E eu vou voltar a falar sobre educação financeira, porque uma das metamorfoses que aconteceram na minha vida desde o ano passado foi que eu decidi dar um basta. Eu virei para mim mesma e falei assim, chega, eu não quero daqui a 25 anos estar endividada, eu não quero daqui a 25 anos não ter patrimônio, eu quero uma vida financeira saudável. Então decida isso hoje na sua vida. Se você chegou agora, pegou a live no meio, volta lá no início, segue lá o perfil que eu vou indicar na live e faça a diferença, faça diferente. 2020 não acabou e 2021 vai depender de você. Pode ser um ano de sucesso e eu desejo que você tenha muita prosperidade de Deus na sua vida. Tamo junto? Até a próxima!